Olá pessoal, nesse vídeo eu quero apresentar uma tag que há dias eu estava tentando chegar, numa conclusão quanto ao título dela. Eu já tinha uns 5 tópicos, mas não tinha ainda o título específico. E eu cheguei à conclusão de que o título que mais se adequaria seria Passando o Disco a Limpo. Ou seja, analisando, reavaliando algumas questões, algumas características relacionadas a esses álbuns e também a sua representatividade, dentro da música cristã. E com isso eu achei interessante, abordar justamente tópicos relacionados a isso. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu coloquei foi Uma Joia Esquecida. Um álbum excelente que foi esquecido pela maioria, mas merece ser revalorizado como uma verdadeira obra-prima. E bem aqui eu vou dar uma fugidinha na regra, porque eu não vou apresentar apenas um álbum, mas dois. Começando aqui pelo da King Hill, o Talk About Life, lançado em 1989. Ele chegou a fazer um certo sucesso aqui no Brasil na época, mas infelizmente foi um álbum que foi sendo esquecido e hoje em dia poucas pessoas falam dele ou conhecem esse álbum. Mas para mim ele é um álbum espetacular, com músicas muito marcantes, todas aqui são ótimas. Eu até já mostrei esse disco aqui em outro vídeo. As minhas favoritas aqui que eu gosto muito: Inside of You, Secret Place, Snake in the Grass, também tem a Testimony, que é maravilhosa. É um disco que tem muitas músicas boas, e infelizmente foi esquecido. Mas na minha opinião esse aqui ele merece ser revalorizado como um clássico. É um descasso, um álbum muito bom mesmo. Segundo trabalho da King Hill, é lançado em 1989. Esse aqui é uma verdadeira joia esquecida. E o próximo é um pouco mais recente, eu digo recente entre aspas, que é de 2003, que é o Don't Go Away, de Jeremy Bowles, que foi lançado na época pelo selo Fogo e Glória, que é o selo que lançava os trabalhos do David Keelan. Inclusive o David Keelan ele tem muita influência do Jeremy Bowles, se a gente for perceber, ele já fez algumas regravações, do cantor, e inclusive eles gravaram uma parceria naquele CD Som da Chuva 3, uma parceria muito boa, um CD duplo, ao vivo, muito bom também. E nesse álbum aqui do Jeremy Bowles a gente confere músicas muito boas, como Survival. Tem aqui aquela que se tornou um hit aqui no Brasil na época, que é What Can I Give? Tem Only to Please You, Don't Go Away, que é a faixa título. Tem também Right Now, que é muito boa. Esse álbum inteiro ele é excelente. E é um álbum que também, infelizmente, não teve, na época fez um certo sucesso, mas foi sendo esquecido com o passar dos anos. Mas é um disco excelente, um álbum maravilhoso. Esse aqui eu lutei muito para conseguir encontrar ele, que eu sempre gostei demais desse álbum, mas para encontrar esse CD aqui foi muito difícil. Esse aqui eu recomendo demais. Ele tem duas capas, ó. Aqui dentro tem uma capa com a guitarra, e aqui fora tem outra capa aqui com um teatro, E esse CD aqui é muito bom, ele merece ser revisitado e ser revalorizado como uma obra-prima dentro da música cristã internacional. E o próximo tópico, A Grande Virada, um álbum em que o artista deixou de lado a sua fórmula tradicional e arriscou uma nova identidade musical, com resultado positivo ou negativo. No caso aqui eu vou mostrar aqui um resultado positivo, que foi a mudança do Promises no álbum Uma Nova Direção. Eles mudaram do pop, indo para o pop rock, e foi uma mudança muito bem acertada, que nesse caso bem aqui trouxe uma abordagem bem mais ousada, porque no primeiro CD eles eram uma boy band, tinha aquele popzinho mais açucarado, as baladas, aquelas músicas mais dançantes, mas aqui não, aqui já tem uma pegada bem mais rock, tem as baladas, mas até as baladas também elas têm um vigor diferenciado aqui nesse álbum. E tem músicas que eu acho muito boas, como a regravação de Palácios, Em Tua Luz, que é uma regravação do DC Talk, da música In The Light. Mais das músicas inéditas mesmo, as que eu posso destacar aqui é Iscariotes, Filho Pródigo, também muito boa. Não Vai Embora, uma balada excelente. Também a faixa título Uma Nova Direção. Tem muitas músicas excelentes aqui. Tem uma regravação que eles fizeram do Top Mac, da música Right Now, que ficou aqui com o nome de Vem Agora. É um CD muito bom esse aqui. Até o projeto gráfico dele eu já mostrei em outro vídeo, falando sobre detalhes interessantes em projetos gráficos de CD. Eu mostrei o projeto gráfico super interessante desse álbum do Prompts, que traz uma abordagem totalmente diferente. Isso aqui representou uma grande virada na carreira da banda, indo para um pop rock bem mais pé no chão, e trazendo assim músicas também muito boas. Não só aqui as versões, como também as músicas inéditas são excelentes aqui desse álbum. E o próximo tópico é um tópico que talvez seja um pouco polêmico para alguns: a decepção do hype.
Um álbum cercado por grande expectativa antes do lançamento, mas que acabou entregando menos do que o público esperava. E bem aqui eu quero deixar bem claro que essa é apenas uma opinião minha, né? Espero, né, que os fãs da banda Catedral não me julguem mal por isso, mas eu acho que o maioridade musical, né, do Catedral, infelizmente ele trouxe um resultado muito morno, né, em relação a toda a expectativa que foi criada em cima dele. Primeiro teve claro, a edição anterior, que foi a capa azul, né, que vinha com um livro, né, com várias informações, né, com a letra das músicas, e vinha o CD, o chamado Álbum Azul, né, que foi justamente a primeira edição do Maioridade Musical, que depois que o Catedral entrou na Sony, né, eles relançaram com a capa branca para diferenciar. Eles chegaram a relançar ele tanto nessa versão em caixa de acrílico, como também na edição Digipack. Então, foi criada uma expectativa muito grande na época. É um trabalho com tiragem limitada e tal, vai vir com livro. Então, a maioria dos fãs achou que seria assim, um trabalho que fosse superar, né, as expectativas quanto à questão, né, das composições, dos arranjos. E no final das contas, foi um trabalho que entregou bem abaixo daquilo que muitos esperavam. Eu, pelo menos, achei dessa forma. Ele não é bem um álbum de rock, né? Ele é mais um álbum de baladas, né? Tem algumas baladas que eu acho aqui legais, como Estações, Amanhã. Tem uma ou outra música que eu posso talvez destacar, mas boa parte das canções aqui elas não chegam no mesmo nível que a banda costumava apresentar, né, anteriormente. Eu digo anteriormente, pelo menos até o álbum A Resposta de um Desejo, porque a partir do Encontro Sobre Brilhar, a gente já nota já um desgaste criativo na banda, tanto em relação às composições, como também na questão dos arranjos. Então, na minha opinião, esse aqui se encaixa dentro da questão da decepção do hype. Foi um álbum que, para mim, pelo menos, ele não entregou, né, aquilo que muitos esperavam dentro de toda aquela expectativa. E o próximo tópico é um álbum redescoberto. Um álbum que foi subestimado no lançamento, ou recebeu pouca atenção, né, ou ficou ofuscado, mas que ganhou reconhecimento com o passar dos anos. E bem aqui, eu vou falar até do óbvio, né? Mas com certeza é a indicação perfeita para esse tópico, que é o Exaltado do Diante do Trono. É também conhecido como Diante do Trono 2, né, que foi lançado em 1999, né, logo após o grande sucesso do álbum de estreia, né, do grupo, veio esse, e em seguida, no ano seguinte, veio o Águas Purificadoras, né, que foi o DT3. E esse álbum aqui ele não chegou a ser conhecido por todo o Brasil, porque naquela época a gente sabe que a questão das informações chegava até um pouco tarde, né, em alguns estados. Por exemplo, eu, pelo menos aqui na minha cidade, né, aqui em Barreirinhas, Maranhão, eu primeiro conheci o Diante do Trono 1, aí depois já pulei para o Diante do Trono 3. Não cheguei a conhecer esse álbum aqui. Esse álbum só foi aparecer depois, né? Mas na época a maioria aqui na minha cidade pulou do 1 para o 3, né, sem conhecer o 2. E de certa forma o sucesso do 3 ele quase que ofuscou, né, o sucesso do segundo. E muitas pessoas ficaram sem comentar esse álbum durante anos e anos. Esse álbum aqui só começou a ser comentado com mais ênfase agora, de uns anos para cá. Mas até uns 15 anos atrás, por exemplo, ninguém falava de Exaltado. Era um álbum assim que ficava assim meio de canto, um álbum subestimado, que ninguém nem quase assim dava tanta atenção para ele. E para mim isso aqui é um álbum excelente, né? Ele tem canções aqui que mostram uma evolução técnica incrível, né, no grupo. Tem aqui a Vem, tem a Quero Ser, Amigo Fiel, Exaltado de Santidade, né, a faixa título Exaltado, Santo Deus. E tem músicas incríveis aqui. Tem até uma versão, né, de uma canção internacional que é A Ele a Glória. E a partir desse álbum, né, o Ministério começou a fazer cânticos espontâneos, né, porque aqui tem duas faixas específicas de cânticos espontâneos. E é um álbum excelente, né, que de certa forma não foi muito comentado na época, e as pessoas geralmente davam mais atenção, né, para o Águas Purificadoras, por Preciso de Ti, por Nos Braços do Pai, Quero Me Apaixonar, mas esqueciam desse disco aqui, que na minha opinião ele tem uma beleza singular, única. Ele não é uma mera continuação do Diante do Trono 1, ele já traz umas características muito interessantes, né, a respeito da evolução técnica, principalmente a evolução vocal do grupo. A gente percebe que os arranjos vocais desse CD aqui são incríveis, maravilhosos mesmo. Só você ouvindo para conferir, é um CD maravilhoso. Que infelizmente foi subestimado, mas que recentemente, né, de uns tempos para cá, tem sido redescoberto por muita gente. Muito bom, Diante do Trono 2 Exaltado. E o próximo tópico, que é o último, A Prova do Tempo. Um álbum lançado há décadas que você ouve hoje e ele soa tão atual, moderno, impecável quanto no dia em que foi lançado. E bem aqui não tem como não falar do Simplesmente João,
lançado em 1991. Eu também já mostrei esse disco aqui no canal. Esse álbum ele tem uma sonoridade tão incrível que você escutando ele hoje não consegue imaginar que ele foi gravado há 35 anos atrás. É um álbum com uma musicalidade absurda, né? A própria gravação com a qualidade muito boa, né? E eu me surpreendi com a qualidade desse disco, tanto em relação à mixagem, masterização, a questão das músicas. É um disco excelente, que traz os clássicos Água da Vida, Olhos no Espelho, né, que é uma regravação que o João fez da época do Milad. Tem a clássica Pra Cima do Brasil, né? Pra Cima do Brasil também tinha sido gravada em um álbum do Milad, né, anteriormente. Tem outras também que são músicas inéditas, né? Temos aqui A Coração, temos Muito Mais Mineiro, né? Tem outras canções muito boas aqui. Tem a regravação também de Essência de Deus. Para quem não sabe, né, o Essência de Deus ele teve também uma gravação nos anos 80, né, em outro LP. E esse aqui é um álbum tão incrível, que você escuta ele e fica assim realmente surpreso com tanta qualidade, né, artística, musical e tudo. É um álbum que eu sempre recomendo. E é um álbum que provou passar no teste do tempo, né, de maneira invicta, né? Esse álbum aqui, para mim, ele é um grande exemplo disso. E então, pessoal, essa foi a tag Passando o Disco a Limpo, né? 5 indicações interessantes dentro desses 5 tópicos que eu falei, né? Uma Joia Esquecida, A Grande Virada, né? A Decepção do Hype, Um Álbum Redescoberto e A Prova do Tempo. Então, 5 tópicos interessantes, né? Com 6 indicações, né? Eu dei uma fugidinha aí apresentando mais uma. Então, pessoal, espero que tenham gostado dessa tag e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado por nos acompanhar mais uma vez e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Até lá!